Antes de começarmos, tenho pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. Esse é número muito importante para mim. Por favor, cliquem no botão inscrever-se. É apenas clique, mas para mim é uma motivação enorme para continuar criando vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Na nieprzeniknioną ciszę świtu roku 1623 rozdzierający lament przeciął marmurowe ściany pałacu Topkapi. Nie był to jęk rany wojennej, ani krzyk pojmanego wroga. To były krzyki zaledwie 15-letniej księżniczki Fatmy Sultan, córki najpotężniejszego władcy na ziemi. Jej głos wstrząsnął korytarzami niczym lodowe ostrza, a nawet eunuci strzegący drzwi cofnęli się z przerażeniem, nie ośmielając się przerwać tej zakazanej chwili. To, co wydarzyło się tej nocy, nie było zwykłym domowym nieszczęściem, lecz objawieniem ukrytej ceny, jaką musiała zapłacić każda córka sułtana. Ceny wyrytej w ciele i duszy, którą oficjalna historia starała się przemilczeć przez 600 lat. Te krzyki nie pochodziły z fizycznych ran, lecz z tajemnego rytuału, który łamał ducha, zanim złamał ciało, skazując księżniczki na życie w cieniu, zanim osiągnęły wiek kobiecy. Przez ponad 6 wieków Imperium Osmańskie utrzymywało protokół przygotowań małżeńskich tak złowrogi, że nawet najzacieklejsi wrogowie tronu nie życzyli go swoim córkom. Był to system starannie wymazany z kronik, ukrywany za gobelinami i złotymi murami, odkryty na nowo dopiero wieki później dzięki dokumentom odnalezionym w tajnych archiwach Stambułu w roku 2019. Miliony dusz na świecie, od wieśniaczek po damy dworu, marzyły o fortunie życia jako osmańskie księżniczki otoczone jedwabiem, klejnotami i posłuszeństwem. Lecz za tymi lśniącymi ścianami nie mieszkał luksus, lecz koszmar tak wyrafinowany, że popychał wiele z tych młodych kobiet do pragnienia śmierci zamiast małżeńskiego losu. Teraz, w tej opowieści, wy, podobnie jak ja, staniecie się świadkami ukrytej prawdy zamkniętej na klucz przez wieki. Przygotujcie się, bo to, co odkryjecie, nie jest bajką, lecz historią grozy, starannie zamaskowaną jako imperialna ceremonia. Zanim pójdziemy dalej, proszę o jedno. Jeśli ta historia już poruszyła wasze serce, wyraźcie swoje zainteresowanie gestem, zasubskrybujcie i zostawcie w komentarzach imię królowej lub księżniczki, której mroczny los chcielibyście, abym ujawnił w kolejnych opowieściach. Czy to Maria Antonina, Kleopatra, czy Anna Boleyn, wasz głos wybierze kolejny sekret, który czas próbował pogrzebać. A teraz chodźcie ze mną i odkryjcie, dlaczego tak wiele osmańskich księżniczek urodzonych w złotych pałacach wolało zimny uścisk grobu niż los swoich zaślubin. Imperium Osmańskie, rozległe jak ocean bez brzegów, rzucało swój cień przez ponad 6 wieków. Od roku 1299 do 1922 było to imperium, które podporządkowało sobie 3 kontynenty, gdzie ryk jego armii rozbrzmiewał od murów Wiednia po palące piaski Jemenu. O upadku Konstantynopola w roku 1453. Miasto to stało się bijącym sercem osmańskiej potęgi, przemianowanym na Stambuł, a pałac Topkapi wzniesiono jako jego najwspanialszy klejnot. Tam, wśród złoconych murów i pachnących dziedzińców, decydowano o losach królestw i dusz. W tych tajemnych komnatach ukrytych za kratami i nieskończonymi korytarzami imperialny harem przekształcał się w równoległy świat, w którym w czasach największego rozkwitu mieszkało ponad 800 kobiet. Był to zamknięty wszechświat, utkany z jedwabiu i władzy, gdzie każdy oddech był obserwowany, a każdy gest mógł oznaczać awans lub potępienie. Od roku 1530, gdy Sulejman Wspaniały nadał swojej żonie Hürrem tytuł Haseki Sultan, harem przestał być jedynie miejscem przyjemności, stając się sceną intryg, sojuszy i cichych kobiecych wojen. Konkubiny, w większości chrześcijańskie niewolnice schwytane w odległych krainach Europy lub kupione na targach Afryki Północnej, przybywały do seraju z nadzieją na awans. Dni wypełniały muzyka, haft, poezja i rytuały posłuszeństwa, z marzeniem przyciągnięcia wzroku sułtana i zamiany niewoli na władzę. Paradoksalnie, te młode kobiety wyrwane ze swoich domów miały w wielu aspektach więcej możliwości wolności niż córki urodzone na samym szczycie imperialnej hierarchii. Tak zwany sułtanat kobiet między rokiem 1530 a 1656 wyraźnie pokazał wpływ kobiet na losy dynastii. Kobiety takie jak Kösem Sultan czy Turhan Hatice Sultan zdołały trzymać ster polityki, kierując radami, decydując o wojnach i pisząc z determinacją rozdziały osmańskiej historii. Jednak podczas gdy one wspinały się na szczyty władzy, księżniczki krwi królewskiej pozostawały uwięzione w mroczniejszym labiryncie.
Były pionkami na dyplomatycznej szachownicy, ludzkimi monetami, które pieczętowały pakty, tłumiły rebelie lub zapewniały lojalność potężnych paszów. W tym kontekście narodziła się księżniczka Fatma Sultan w roku 1606, owoc związku sułtana Ahmeda i budzącej grozę Kösem, kobiety zdolnej rządzić w cieniu, jakby sama była cesarzem. Fatma dorastała wśród pachnących ogrodów i lekcji astronomii, wśród arabskich i perskich manuskryptów, wśród uczonych, którzy wychwalali jej inteligencję i kronikarzy, którzy podziwiali jej urodę. Ale ani jej wiedza, ani talent, ani ochrona matki nie mogły uchronić jej przed losem zapisanym od kołyski, wydaniem za mąż jako gwarancja władzy i posłuszeństwa. Wybranym do tego związku był Damat Kara Mustafa Pasza, zaprawiony w bojach dowódca, 20 lat od niej starszy, którego lojalność wobec tronu została ukształtowana w kampaniach przeciwko Persji. Nie było miłości, wyboru, ani nawet współczucia, tylko zimna logika imperialnej polityki. Dla niego małżeństwo było drabiną do większej władzy. Dla niej początkiem tragedii. Od najmłodszych lat Fatma Sultan była wyjątkową dziewczyną. Biegle mówiła w 4 językach, opanowała arabską i perską kaligrafię z elegancją poety i wykazywała nienasyconą ciekawość w zgłębianiu tajemnic gwiazd. Uczeni pałacu uważali ją za cudowne dziecko, zdolne do debatowania z mędrcami w kwestiach historii, prawa i geografii. Ta inteligencja okazała się jednak bezużytecznym skarbem wobec losu, który czaił się w milczeniu za murami Seraju. Jej życie nie należało do niej. Od momentu narodzin jej przyszłość została zapisana na niewidzialnych pergaminach. Miała zostać wydana za mąż, by pieczętować sojusze bez względu na jej wolę. I tak wybór padł na Karę Mustafę Paszę, wojennego dowódcę zahartowanego w kampaniach przeciwko Persji, 20 lat od niej starszego. Związek ten nie rodził się w ogniu uczuć, lecz w zimnym rachunku władzy. On szukał awansu i umocnienia pozycji. Ona, zaledwie nastolatka, stała się ofiarą na imperialnej szachownicy. 3 miesiące przed ślubem rozpoczęto budzący grozę proces przygotowań, znany jako Terbiye i Mübareke, czyli święta edukacja. Ten rytuał, zarezerwowany wyłącznie dla księżniczek, nie miał odpowiednika w żadnej innej kulturze tamtych czasów. Był wyrafinowanym produktem wieków praktyk kontroli psychologicznej, zaprojektowanych, by złamać dumę krwi królewskiej i przekształcić ją w bezwzględne posłuszeństwo. Odpowiedzialną za przeprowadzenie szkolenia była Gülşen Hatun, 60-letnia staruszka, naczelna haremu i świadek przygotowań ponad 12 księżniczek. Pod jej surowym nadzorem Fatma została wprowadzona do Gelin Odasy, komnaty panny młodej, pomieszczenia ozdobionego perskimi dywanami i hebanowymi panelami, gdzie każdy szczegół przypominał o jej misji i przeznaczeniu. Tam, od świtu do zmroku, zmuszano ją do ćwiczenia rytuałów pokory. Musiała opanować 18 różnych form ukłonów, pozycji zaprojektowanych do witania, służenia, kładzenia się i milczącego przygotowania na przybycie męża. Nawet sposób chodzenia stał się dyscypliną. Fatma uczyła się roz-uweseke, kroków odmierzanych z precyzją, z głową pochyloną pod kątem 30 stopni, rękami kontrolowanymi, by nigdy nie unosiły się powyżej serca. Każdy ruch niweczył jej dawną książęcą godność, przekształcając ją w posłuszną, uległą figurę. Mowa była jednak najokrutniejszym cierpieniem. Jej słownictwo zredukowano do zaledwie 43 dozwolonych słów. Wyrażeń wdzięczności, akceptacji, pokornej prośby lub przeprosin. Każde odchylenie, każda próba wyrażenia wolnej myśli była karana przymusowymi postami, zamknięciem w celach refleksji lub publicznymi upokorzeniami. Księżniczka musiała być oceniana przed Trybunałem Kobiet i Eunuchów na czele z samą Kösem, które osądzały jej posłuszeństwo, jakby było monetą na targu. A jednak najbardziej niepokojącym aspektem były próby pierwszej nocy, zwane talim i gerdek. W podziemnych komnatach pałacu wznoszono dokładne repliki sypialni małżeńskich, gdzie księżniczka musiała zmierzyć się z woskowymi manekinami, anatomicznymi figurami zamówionymi u weneckich rzemieślników. Tam, pod surowym spojrzeniem instruktorek, Fatma była zmuszana do ćwiczenia gestów i aktów, których żadna dziewczyna w jej wieku nie powinna znać. Każda reakcja była zapisywana w kodowanych rejestrach. Jej strach, łzy, opór, każda oznaka odrzucenia skazywała ją na kolejne sesje. Więcej bólu, więcej warunkowania. Tak krok po kroku młoda dziewczyna, która kochała rozgwieżdżone niebo, przekształcała się w uległe ciało, oswojony duch, więzień rytuału, który pozbawił ją tożsamości.
Księżniczka Fatma nie była już córką cesarzy, lecz uczennicą swojej misji. Proces tresury nie ograniczał się do postaw, chodu czy narzuconej ciszy. Fatma Sultan została poddana zestawowi prób, które miały złamać nie tylko jej ciało, ale i ducha. Każdy gest oporu, wyniosłe spojrzenie, westchnienie nie na miejscu, był karany z surowością. Kara mogła obejmować przedłużony post aż do wyczerpania, zamknięcie w wilgotnych celach zwanych komnatami refleksji lub upokarzające powtarzanie rytuałów przed całą żeńską świtą, jakby była nieposłuszną niewolnicą. Wraz z kontrolą fizyczną wprowadzano program oczyszczania mentalnego. Fatma musiała zapamiętać dziesiątki wersetów zaczerpniętych z osmańskich i perskich traktatów o posłuszeństwie małżeńskim, recytowanych na głos przed konkubinami i eunuchami, którzy pełnili rolę sędziów. Teksty z Nasihat al-Muluk al-Ghazaliego i fragmenty Akhlaq i Nasiri nakazywano jej z słowami wychwalającymi uległość, poświęcenie i małżeńskie posłuszeństwo jako najwyższe cnoty. Młoda księżniczka, która kiedyś recytowała poematy o miłości i astronomii, teraz powtarzała zgasłym głosem wersy, które unicestwiały jej wolę. Modlitwa stała się kolejną niewidzialną kajdaną. 5 razy dziennie, w ściśle wyznaczonych momentach, Fatma musiała odmawiać specjalne modlitwy stworzone przez uczonych imperium. Nie były to swobodne akty wiary, lecz modlitwy skomponowane w jednym celu – wymazania indywidualności księżniczki i gloryfikacji absolutnego oddania mężowi. Pozycje modlitewne łączyły religijną dewocję z gestami jej małżeńskiej misji, przekształcając sakrum w narzędzie kontroli. Ale upokorzenia na tym się nie kończyły. 2 razy w tygodniu, przed całą żeńską świtą, Fatma musiała osobiście usługiwać ulubionym konkubinom swojego ojca. Myła je, czesała, karmiła własnymi rękami, a nawet ubierała na ich intymne spotkania z sułtanem. Ten okrutny ceremoniał miał złamać ostatni bastion dumy księżniczki, zmuszając ją do zaakceptowania, że nawet kochanki jej ojca mają prawo do jej usług. Świadkowie odnotowali, że w więcej niż jednej okazji Fatma zalewała się niepowstrzymanym płaczem, szlochając podczas dopasowywania szat tych kobiet przeznaczonych do dzielenia alkowy cesarza. Tydzień przed ślubem reżim stał się jeszcze surowszy. Księżniczka została przeniesiona do Gelin Köşkü, pawilonu Panny Młodej, odosobnionego miejsca, gdzie żaden zewnętrzny dźwięk nie mógł przeniknąć. Tam każdy aspekt jej życia był kontrolowany z drobiazgową precyzją, od jedzenia, które spożywała, granaty, miód, migdały, kozie mleko, przyprawy z Jemenu, po sposób, w jaki miała się kąpać. Codzienne kąpiele odbywały się pod nadzorem specjalistek od oczyszczania, z użyciem olejków zapachowych z walerianą, makiem i kwiatami pomarańczy. Te eliksiry, przygotowywane przez alchemików szkolonych w Kordobie i Samarkandzie, zawierały tajemne substancje zdolne wywoływać spokój, uległość, a w niektórych przypadkach uczucie porzucenia własnej tożsamości. Ściany pawilonu pokrywały gobeliny, które nicią jedwabiu opowiadały historię wzorowych żon z tradycji islamskiej i osmańskiej, posłusznych, płodnych, uległych kobiet, obiecanych nagrodom niebiańskim. A jeśli sugestia wizualna nie wystarczała, weneckie lustra, strategicznie rozmieszczone, zmuszały Fatmę do ciągłego obserwowania siebie podczas ćwiczeń, jakby była nadzorowana przez własne oczy. Esta prática, conhecida como murakaba, originalmente ritual místico sufi, fora transformada numa arma psicológica, forçando a princesa a controlar até os pensamentos mais íntimos. Isolada, Fátima começou a perceber que já não era senhora da sua própria vida. O seu corpo, a sua voz e até os seus pensamentos tinham sido convertidos em instrumentos de submissão. Os preparativos tinham atingido o seu objetivo. Não apenas domaram a princesa, mas apagaram a menina curiosa e inteligente que sonhava com o firmamento. O dia do casamento chegou a 15 de março de 1623. Desde o amanhecer, Istambul pulsava como um coração transbordante. As ruas encheram-se de procissões, música e incenso. Enquanto nos salões do Topkapi, banquetes eram servidos em louças de ouro. Danças vindas da Pérsia e Andaluzia, cantos dos melhores músicos do império e competições entre os janízaros, que exibiam a sua destreza perante os olhos do sultão. O esplendor era tal que para o povo parecia um tributo, mas para a jovem princesa era o prelúdio de uma sentença. Cronistas relatam que enquanto os convidados se divertiam entre gargalhadas e vinho, Fátima permanecia calada, com a boca seca e o olhar perdido no vazio. Os médicos do palácio, atentos a cada um dos seus gestos, notaram os sintomas que hoje chamaríamos de ataques de pânico. Tremores, suores frios, apesar do clima fresco de março, falta total de apetite
e episódios de respiração entrecortada que geravam apreensão pela sua vida. O esplendor público contrastava com o terror íntimo que crescia nela como uma sombra. Quando a última taça foi levantada e os convidados civis deixaram o palácio, começou a mais aterradora das procissões. Fátima foi conduzida ao pavilhão nupcial, uma estrutura erguida nos jardins privados, seguindo planos que remontavam a tempos de Mehmed, o Conquistador. Era um edifício octogonal dividido em 3 níveis, cada um destinado a um ritual diferente: purificação, entrega e consumação. Esta arquitetura não era acidental. Cada recanto fora projetado para intensificar a vulnerabilidade da princesa e transformar a cerimônia num ato de submissão total. O primeiro nível, chamado Taharet Katu, era dedicado à purificação. Ali, a jovem era submetida a banhos rituais que duravam horas. Mármore de Carrara, águas perfumadas com essências de rosa damascena, jasmim, sândalo e âmbar da Somália envolviam a sua pele. Alquimistas aplicavam ungüentos contendo ópio diluído, extrato de mandrágora e substâncias secretas que induziam a calma e a submissão. Os médicos descreveram o estado resultante como um êxtase de obediência, onde o corpo se entregava, enquanto a alma gritava em silêncio. O segundo nível, Teslim Katu, era o andar da entrega. Ali, Fátima foi vestida com um manto nupcial de seda branca, adornado com fios de ouro e pérolas do Golfo Pérsico. À primeira vista parecia um vestido real, mas na verdade fora concebido com fechos ocultos e cordões internos, que facilitavam a imobilização do corpo. A coroa era pesada o suficiente para restringir movimentos. Braceletes nos tornozelos e pulsos limitavam discretamente a liberdade, e o calçado de sola grossa impedia a fuga. O traje em si era uma prisão bordada de luxo. Enquanto Fátima se transformava num símbolo de obediência, o seu futuro marido, Kara Mustafa Pasha, participava em cerimônias completamente diferentes. Rodeado por conselheiros e veteranos de guerra, recebia instruções sobre como dominar psicologicamente a princesa imperial. Métodos de intimidação, frases cuidadosamente escolhidas, técnicas de dominação física humilhantes. Tudo fora preparado para que, nesta união, não houvesse espaço para dúvidas ou resistência. Finalmente, chegou o momento de subir ao terceiro nível. Sifa Dabu Katu, a Câmara da Consumação. As suas paredes eram cobertas por tapeçarias que representavam conquistas militares, cidades subjugadas, princesas capturadas, exércitos derrotados. A iconografia não era acidental. Estabelecia um paralelo entre a vitória na guerra e a vitória na alcova. Os móveis, feitos por artesãos especializados em controlo corporal, incluíam camas com sistemas de cordas ocultas, almofadas impregnadas de óleos calmantes e uma luz tênue que transformava o espaço numa cena projetada para quebrar a vontade. Ali, naquela sala saturada de simbolismo, Fátima enfrentou a noite mais aterradora. A jovem, mal sustentada pela sua respiração ofegante, tornava-se o selo vivo de um pacto político. E embora as crônicas oficiais descrevessem o casamento como um triunfo da dinastia, no silêncio daquela câmara nascia uma tragédia que marcaria para sempre a sua alma. Quando as portas de Sifa da Bablukatu se fecharam atrás da procissão, Fátima ficou sozinha com o seu marido. Documentos médicos da época descrevem o que se passou naquelas horas como um colapso total do espírito. A jovem, que até então suportara meses de disciplina e humilhações, perdeu toda a capacidade de reação coerente. O seu corpo tremia descontroladamente. A voz tornou-se um sussurro quase inaudível e os olhos vagueavam, como se vissem um mundo invisível. Os médicos imperiais mais tarde dariam a este estado o nome de choque maetan, choque total. Kara Mustafa Pasha, um homem forjado em batalhas e na conquista de fortalezas, fora treinado para impor a sua autoridade. Inicialmente, interpretou as reações da princesa como resistência voluntária, uma arrogância a ser quebrada pela severidade. Aplicou as técnicas que os seus conselheiros lhe ensinaram, palavras de intimidação, gestos de poder, contacto físico calculado, mas não encontrou rebelião, mas sim um colapso completo da jovem alma. Não havia uma luta a ser vencida, apenas um vazio, uma ausência. Fátima já não estava ali. A sua mente escondia-se numa profunda dissociação, como se tivesse abandonado o corpo para sobreviver. A consumação do casamento, quando finalmente ocorreu após horas de tentativas frustradas, foi registrada por observadores ocultos como um evento traumático para ambos. Registros em língua persa cifrada descrevem hemorragias internas, perdas de consciência recorrentes e o que os médicos chamaram de Rush al-Mas, saída da alma. A partir dessa noite,
Fátima nunca mais foi a mesma. Nos dias seguintes, o seu comportamento alarmou até as mais severas instrutoras do harém. Desenvolveu mutismo seletivo. Falava apenas em sussurros e apenas em resposta a perguntas diretas. O seu apetite desapareceu completamente, ao ponto de necessitar de ser alimentada à força. Episódios de choro começavam sem motivo aparente e podiam durar horas. Pior, surgiu uma doença que os cronistas chamaram de pavor. Bastava a presença de um homem, mesmo dos eunucos de confiança, para que a princesa entrasse em pânico, respiração acelerada, transpiração extrema, desmaios súbitos. Os médicos da corte diagnosticaram o que chamaram de melancolia virgem, um estado que, segundo os seus tratados, era comum entre as princesas após a primeira noite de casamento. Nas categorias atuais, poderíamos falar de um trauma irreversível, uma ferida psíquica que não podia ser curada com meios simples. Tentaram-se terapias com ervas, música e exercícios espirituais sufi, mas nada trouxe de volta a vitalidade de Fátima, a jovem brilhante que debatia com os sábios, a adolescente curiosa, apaixonada por astronomia e poesia, desaparecera para sempre. Em seu lugar, restou uma figura apagada, obediente, ausente. Os seus livros permaneceram fechados. Instrumentos musicais cobriram-se de pó, e os jardins que outrora percorria com alegria foram abandonados. A filha do sultão mais poderoso era agora apenas um corpo presente, um espectro do que poderia ter sido. O casamento com Kara Mustafa Pasha transformou-se numa existência mecânica. Houve filhos, aparições públicas, a aparência de normalidade, mas na intimidade reinavam o silêncio e a distância. O próprio Pasha, segundo memórias posteriores, procurava refúgio nas campanhas de guerra e no ópio, tentando abafar a culpa por ser uma ferramenta de um ritual que destruiu a princesa. Fátima viveu mais 29 anos após aquela noite, transformada numa decoração cerimonial, uma mãe forçada e uma esposa silenciosa. A sua morte em 1652, oficialmente atribuída à febre cerebral, coincidiu com o aniversário do seu casamento. Para muitos na corte não foi coincidência. Naquele dia, o peso das memórias selou finalmente a sua alma. O caso de Fátima Sultan não foi uma exceção, mas o reflexo de um padrão repetido por gerações. Arquivos palacianos, resgatados séculos depois do pó e do silêncio, revelam que dezenas de princesas otomanas tiveram destinos semelhantes. Algumas marcadas pelo mutismo, outras tentaram fugir através do suicídio ou da loucura, e algumas desapareceram dos registros oficiais, como se nunca tivessem existido. A máquina do império, tão precisa nos seus protocolos, soube apagar vestígios inconvenientes e revesti-los de eufemismos em crônicas cuidadosamente redigidas. Documentos recentemente traduzidos falam de princesas que forjaram a própria morte para escapar a um segundo casamento, de outras que inventaram códigos secretos para comunicar com irmãs silenciadas, e de algumas que, com coragem inaudita, ousaram pedir o divórcio ao sultão, desafiando um sistema aparentemente inquebrável. Estas histórias, enterradas por séculos em porões e arquivos proibidos, mostram que mesmo na mais profunda escuridão, sempre surgiram lampejos de resistência feminina. A tragédia de Fátima e de tantas outras desvela uma verdade incômoda. O poder absoluto nem sempre protege aqueles que o personificam, mas pode transformá-los nas primeiras vítimas da sua própria grandeza. Enquanto o mundo exterior imaginava as princesas otomanas cercadas de luxo e poder, a realidade era uma cadeia invisível de obediência, concebida com a precisão de um mecanismo imperial que sacrificava vidas para manter alianças e estruturas. Hoje, olhando para trás, compreendemos que o harém imperial não foi apenas um palco de intrigas e sedas, mas também um teatro de silêncios impostos e lágrimas contidas. O que nos foi apresentado como contos de fadas de princesas foi na verdade uma construção política que devorava as suas próprias filhas do sultão. E então, levanta-se a inevitável questão: quantos outros segredos permanecem ainda escondidos nos arquivos de antigos palácios, à espera de serem descobertos? Que rituais sombrios ocultaram as cortes europeias, russas ou chinesas? Qual foi o verdadeiro preço pago pelas mulheres destinadas a sustentar a grandeza das suas dinastias? Se a história de Fátima vos tocou, não hesitem em acompanhar-nos nas próximas revelações. Subscrevam, partilhem esta história com aqueles que merecem conhecer a verdade por detrás dos contos de fadas. E deixem nos comentários o nome de uma rainha ou princesa cujo destino gostariam que fosse revelado. Talvez seja uma tsarina russa, que causava medo à própria mãe, uma imperatriz chinesa submetida a rituais macabros, ou a filha de reis europeus, entregue como penhor de uma aliança, pois só conhecendo estas verdades ocultas, poderemos tirar a máscara da história
e finalmente ouvir as vozes abafadas daqueles que foram sacrificados em nome do poder. Na impenetrável quietude da madrugada de 1623, um lamento dilacerante atravessou as paredes de mármore do palácio Topkapi. Não era o gemido de uma ferida de guerra, nem o grito de um inimigo cativo. Eram os gritos da princesa Fátima Sultan, de apenas 15 anos, filha do soberano mais poderoso da terra. A sua voz abalou os corredores como lâminas de gelo, e até os eunucos que guardavam a porta recuaram em espanto, sem ousar interromper aquele momento proibido. O que aconteceu naquela noite não foi um mero infortúnio doméstico, mas a revelação do preço oculto que cada filha de sultão tinha de pagar. Um preço gravado no corpo e na alma, que a história oficial tentou silenciar durante 600 anos. Estes gritos não provinham de feridas físicas, mas de um ritual secreto que quebrava o espírito antes de quebrar o corpo, condenando as princesas a uma vida nas sombras antes mesmo de atingirem a idade adulta. Durante mais de 6 séculos, o Império Otomano manteve um protocolo de preparativos matrimoniais tão sinistro que nem os mais ferozes inimigos do trono o desejariam para as suas filhas. Era um sistema cuidadosamente apagado das crônicas, escondido atrás de tapeçarias e muros dourados, redescoberto apenas séculos mais tarde graças a documentos encontrados em arquivos secretos de Istambul em 2019. Milhões de almas no mundo, de camponesas a damas da corte, sonhavam com a fortuna de serem princesas otomanas, cercadas de seda, joias e obediência. Por trás daquelas paredes reluzentes não residia o luxo, mas um pesadelo tão refinado que levava muitas dessas jovens a desejar a morte em vez do destino matrimonial. Agora, nesta narrativa, você, assim como eu, testemunhará uma verdade oculta, trancada a 7 chaves por séculos. Preparem-se, pois o que descobrirão não é um conto de fadas, mas uma história de terror, cuidadosamente disfarçada como uma cerimônia imperial. Antes de prosseguirmos, peço apenas um favor. Se esta história já tocou seu coração, demonstre seu interesse com um gesto, inscreva-se e deixe nos comentários o nome de uma rainha ou princesa cujo destino sombrio você gostaria que eu revelasse em futuras narrativas. Seja Maria Antonieta, Cleópatra ou Ana Bolena, sua voz escolherá o próximo segredo que o tempo tentou sepultar. E agora, venham comigo e descubram por que tantas princesas otomanas, nascidas em palácios dourados, preferiam o abraço frio da tumba ao destino de seus casamentos. O Império Otomano, vasto como um oceano sem margens, projetou sua sombra por mais de 6 séculos. De 1299 a 1922, foi um império que subjugou 3 continentes, onde o rugido de seus exércitos ecoava das muralhas de Viena às areias escaldantes do Iêmen. A queda de Constantinopla em 1453. A cidade tornou-se o coração pulsante do poder otomano, renomeada como Istambul, e o palácio de Topkapi foi erguido como sua joia mais esplêndida. Ali, entre muros dourados e pátios perfumados, decidiam-se os destinos de reinos e almas. Nestas câmaras secretas, escondidas atrás de grades e corredores intermináveis, o harém imperial transformava-se num mundo paralelo, onde no auge de seu esplendor viviam mais de 800 mulheres. Era um universo fechado, tecido de seda e poder, onde cada respiração era observada e cada gesto poderia significar ascensão ou condenação. A partir de 1530, quando Suleiman, o Magnífico, concedeu à sua esposa Hürrem o título de Hasek Sultan, o harém deixou de ser apenas um lugar de prazer, tornando-se palco de intrigas, alianças e silenciosas guerras femininas. As concubinas, em sua maioria escravas cristãs capturadas em terras distantes da Europa ou compradas em mercados do norte da África, chegavam ao Seráglio com esperança de ascensão. Os dias eram preenchidos com música, bordado, poesia e rituais de submissão, com o sonho de atrair o olhar do sultão e trocar a escravidão por poder. Paradoxalmente, essas jovens, arrancadas de seus lares, tinham em muitos aspectos mais oportunidades de liberdade do que as filhas nascidas no topo da hierarquia imperial. O chamado Sultanato das Mulheres, entre 153 e 1656, demonstrou claramente a influência feminina nos destinos da dinastia. Mulheres como Kösem Sultan ou Turhan Hatisi Sultan conseguiram deter o poder político, guiando conselhos, decidindo guerras e escrevendo com determinação capítulos da história otomana. No entanto, enquanto elas ascendiam aos píncaros do poder, as princesas de sangue real permaneciam aprisionadas num labirinto mais sombrio. Eram peões no tabuleiro diplomático,
moedas humanas que selavam pactos, sufocavam rebeliões ou garantiam a lealdade de poderosos pachás. Nesse contexto, nasceu a princesa Fátima Sultan, em 1606, fruto da união do sultão Ahmed com a temível Qasim, uma mulher capaz de governar nas sombras, como se fosse ela mesma a imperadora. Fátima cresceu entre jardins perfumados e aulas de astronomia, entre manuscritos árabes e persas, entre eruditos que exaltavam sua inteligência e cronistas que admiravam sua beleza. Mas nem seu conhecimento, nem seu talento, nem a proteção de sua mãe poderiam salvá-la de um destino traçado desde o berço, ser casada como garantia de poder e obediência. O escolhido para essa união foi Damat Kara Mustafa Pasha, um comandante experiente em batalhas, 20 anos mais velho que ela, cuja lealdade ao trono fora forjada em campanhas contra a Pérsia. Não houve amor, escolha ou sequer compaixão, apenas a fria lógica da política imperial. Para ele, o casamento era um degrau para maior poder. Para ela, o início de uma tragédia. Desde tenra idade, a princesa Fátima Sultan era uma menina excepcional. Falava fluentemente 4 idiomas, dominava a caligrafia árabe e persa com a elegância de um poeta e demonstrava uma curiosidade insaciável em desvendar os mistérios das estrelas. Os eruditos do palácio a consideravam uma criança prodígio, capaz de debater com sábios sobre história, direito e geografia. Essa inteligência, porém, revelou-se um tesouro inútil diante do destino que espreitava em silêncio por trás dos muros do Seráglio. Sua vida não lhe pertencia. Desde o momento de seu nascimento, seu futuro estava escrito em pergaminhos invisíveis. Ela seria casada para selar alianças, independentemente de sua vontade. E assim, a escolha recaiu sobre Kara Mustafa Pasha, um comandante de guerra, endurecido em campanhas contra a Pérsia, 20 anos mais velho que ela. A união não nascia do fogo dos sentimentos, mas do frio cálculo do poder. Ele buscava ascensão e consolidação de posição. Ela, uma adolescente, tornava-se vítima no tabuleiro imperial. 3 meses antes do casamento, iniciou-se o temível processo de preparação, conhecido como Tervice e Mubarek, a educação sagrada. Este ritual, reservado exclusivamente às princesas, não tinha paralelo em nenhuma outra cultura da época. Era um produto sofisticado de séculos de práticas de controle psicológico, projetado para quebrar o orgulho do sangue real e transformá-lo em obediência implacável. Responsável pela condução do treinamento era Gulnar Hatun, uma senhora de 60 anos, chefe do harém e testemunha da preparação de mais de 12 princesas. Sob sua rígida supervisão, Fátima foi introduzida na Gelin Odası, a câmara da noiva, um aposento adornado com tapetes persas e painéis de ébano, onde cada detalhe remetia à sua missão e destino. Ali, do amanhecer ao meio-dia, ela era forçada a praticar rituais de humildade. Tinha que dominar 18 formas distintas de reverência, posições projetadas para saudar, servir, deitar-se e preparar-se em silêncio para a chegada do marido. Até o modo de caminhar tornava-se disciplina. Fátima aprendia o Ruz e Cesse, passos medidos com precisão, a cabeça inclinada num ângulo de 30 graus, as mãos controladas para que nunca se erguessem acima do coração. Cada movimento negava sua antiga dignidade principesca, transformando-a numa figura obediente e submissa. A fala, no entanto, era o sofrimento mais cruel. Seu vocabulário foi reduzido a apenas 43 palavras permitidas. Expressões de gratidão, aceitação, súplica humilde ou pedido de desculpas. Qualquer desvio, qualquer tentativa de expressar um pensamento livre, era punido com jejuns forçados, confinamento em celas de reflexão ou humilhações públicas. A princesa deveria ser julgada perante um tribunal de mulheres e eunucos, liderado pela própria Qasim, que avaliavam sua obediência como se fosse uma moeda num mercado. E ainda assim, o aspecto mais perturbador eram os ensaios da primeira noite, chamados Talim e Gerdek. Em câmaras subterrâneas do palácio, erguia-se réplicas exatas de quartos conjugais, onde a princesa era forçada a enfrentar manequins de cera, figuras anatômicas encomendadas a artesãos venezianos. Ali, sob o olhar severo das instrutoras, Fátima era obrigada a ensaiar gestos e atos que nenhuma menina de sua idade deveria conhecer. Cada reação era registrada em códigos. Seu medo, suas lágrimas, sua resistência, qualquer sinal de rejeição a condenava a mais sessões. Mais dor, mais condicionamento. Assim, passo a passo, a jovem que amava o céu estrelado se transformava num corpo submisso, num espírito domado, prisioneira de um ritual que lhe roubava a identidade. A princesa Fátima já não era filha de imperadores, mas aprendiz de sua missão. O processo de adestramento não se limitava a posturas, marcha
ou silêncio imposto. Fátima Sultan foi submetida a um conjunto de provas que visavam quebrar não apenas seu corpo, mas também seu espírito. Cada gesto de resistência, um olhar altivo, um suspiro fora de lugar. Era punido com severidade. As punições podiam incluir jejuns prolongados até o esgotamento, confinamento em celas úmidas conhecidas como câmaras de reflexão, ou a repetição humilhante de rituais diante de toda a comitiva feminina, como se fosse uma escrava desobediente. Juntamente com o controle físico, um programa de purificação mental foi implementado. Fátima tinha que memorizar dezenas de versos retirados de tratados otomanos e persas sobre obediência matrimonial, recitados em voz alta diante de concubinas e eunucos que atuavam como juízes. Textos de Nasihat al-Muluk, de Al-Ghazali, e fragmentos de Akhlaq e Nasiri ordenavam-lhe palavras que enalteciam a submissão, o sacrifício e a obediência conjugal como as mais altas virtudes. A jovem princesa, que outrora recitava poemas de amor e astronomia, agora repetia com voz embotada versos que aniquilavam sua vontade. A oração tornou-se mais uma algema invisível. 5 vezes ao dia, em momentos estritamente definidos, Fátima devia recitar orações especiais compostas por eruditos do império. Não eram atos de fé espontâneos, mas orações elaboradas com um único propósito: apagar a individualidade da princesa e glorificar a devoção absoluta ao marido. As posições de oração combinavam devoção religiosa com gestos de sua missão conjugal, transformando o sagrado em ferramenta de controle. Mas as humilhações não paravam por aí. 2 vezes por semana, diante de toda a comitiva feminina, Fátima devia servir pessoalmente as concubinas favoritas de seu pai. Ela as lavava, penteava, alimentava com suas próprias mãos e até as vestia para seus encontros íntimos com o sultão. Este cruel cerimonial tinha como objetivo quebrar o último bastião do orgulho da princesa, forçando-a a aceitar que até as amantes de seu pai tinham direito a seus serviços. Testemunhas relataram que em mais de uma ocasião, Fátima rompeu em prantos incontroláveis, soluçando enquanto ajustava as vestes daquelas mulheres destinadas a compartilhar o leito do imperador. Na semana anterior ao casamento, o regime tornou-se ainda mais rigoroso. A princesa foi transferida para o Gelin Köşkü, o pavilhão da noiva, um local insonorizado onde nenhum som externo podia penetrar. Ali, cada aspecto de sua vida era controlado com precisão minuciosa, desde a comida que ingeria, romãs, mel, amêndoas, leite de cabra, especiarias do Iêmen, até o modo como devia banhar-se. Os banhos diários eram supervisionados por especialistas em purificação, utilizando óleos aromáticos de valeriana, papoula e flor de laranjeira. Esses elixires, preparados por alquimistas treinados em Córdoba e Samarcanda, continham substâncias secretas capazes de induzir calma, submissão e, em alguns casos, uma sensação de abandono da própria identidade. As paredes do pavilhão eram revestidas com tapeçarias que, com fios de seda, narravam a história de esposas exemplares da tradição islâmica e otomana. Mulheres obedientes, férteis, submissas, prometidas a recompensas celestiais. E se a sugestão visual não bastasse, espelhos venezianos, estrategicamente posicionados, forçavam Fátima a observar-se constantemente durante os exercícios, como se estivesse sob o escrutínio de seus próprios olhos. Essa prática, chamada muraqaba, originalmente um ritual místico sufista, foi aqui transformada em arma psicológica, forçando a princesa a controlar até mesmo seus pensamentos mais íntimos. Nesse isolamento, Fátima começou a compreender que já não era senhora de sua vida. Seu corpo, sua voz, até seus pensamentos foram transformados em ferramentas de obediência. Os preparativos atingiram seu objetivo. Não apenas domaram a princesa, mas apagaram a garota curiosa e inteligente que sonhava com o firmamento. Chegou o dia do casamento, 15 de março de 1623. Desde o amanhecer, Istambul pulsava como um coração transbordante. As ruas encheram-se de procissões, música e incenso. Enquanto nos salões de Topkapi serviam-se banquetes em louças de ouro. Realizavam-se danças trazidas da Pérsia e da Andaluzia, cantos dos melhores músicos do império e competições entre os janízaros, que exibiam sua destreza diante dos olhos do sultão. O esplendor era tal que, para o povo, parecia uma festa de ação de graças, mas para a jovem princesa era o prelúdio de sua sentença. Cronistas relatam que, enquanto os convidados se divertiam entre risos e vinho, Fátima permanecia silenciosa, com a boca seca e o olhar perdido no vazio. Os médicos do palácio,
Atentos a cada um de seus gestos, registraram sintomas que hoje chamaríamos de ataques de pânico. Tremores, suores frios, apesar do clima ameno de março, uma completa falta de apetite e episódios de respiração ofegante que levantavam temores pela sua vida. O esplendor público contrastava com o terror íntimo que crescia nela como uma sombra. Quando a última taça foi erguida e os convidados civis deixaram o palácio, começou o cortejo mais aterrador. Fátima foi conduzida ao pavilhão do casamento, uma estrutura erguida nos jardins privados segundo planos que remontavam ao tempo de Mehmed Dushku II. Era um edifício octogonal dividido em 3 níveis, cada um destinado a um ritual diferente: purificação, entrega e consumação. Esta arquitetura não foi acidental. Cada canto foi projetado para aumentar a vulnerabilidade da princesa e transformar a cerimônia num ato de completa submissão. O primeiro nível, chamado Taharet Khatu, era dedicado à purificação. Ali, a jovem era submetida a banhos rituais que duravam horas. Mármore de Carrara, águas perfumadas com essências de rosa damascena, jasmim, sândalo e âmbar da Somália envolviam a sua pele. Alquimistas aplicavam ungüentos contendo ópio diluído, extrato de mandrágora e substâncias secretas que induziam a calma e a submissão. Os médicos descreviam o estado resultante como um êxtase de obediência, onde o corpo se rendia, embora a alma gritasse em silêncio. O segundo nível, Teslim Khat, era o andar da entrega. Ali, Fátima foi vestida com um manto de noiva de seda branca, adornado com fios de ouro e pérolas do Golfo Pérsico. Superficialmente, parecia um vestido real, mas na verdade foi projetado com fechos ocultos e cordas internas para facilitar a imobilização do corpo. A coroa era pesada o suficiente para restringir os movimentos. Pulseiras nos tornozelos e pulsos restringiam subtilmente a liberdade, e o calçado de sola grossa impedia a fuga. A própria vestimenta era uma prisão bordada de luxo. Enquanto Fátima se transformava num símbolo de obediência, o seu futuro marido, Kara Mustafa Pasha, participava em cerimônias completamente diferentes. Rodeado por conselheiros e veteranos de guerra, recebia instruções sobre como dominar psicologicamente a princesa imperial. Métodos de intimidação, frases cuidadosamente escolhidas, técnicas de dominação física humilhantes. Tudo foi preparado para que não houvesse lugar a dúvidas ou resistência nesta união. Finalmente, chegou o momento de subir ao terceiro nível. Sifa Dalabukatu, a Câmara da Consumação. As suas paredes eram revestidas com tapeçarias que retratavam conquistas militares, cidades subjugadas, princesas capturadas, exércitos derrotados. A iconografia não foi acidental. Estabelecia um paralelo entre a vitória na guerra e a vitória no leito conjugal. Os móveis, feitos por artesãos especializados em controlo corporal, incluíam camas com sistemas de cordas ocultos, almofadas impregnadas com óleos calmantes e uma luz tênue que transformava o espaço numa cena projetada para quebrar a vontade. Ali, naquele aposento saturado de simbolismo, Fátima enfrentou a noite mais aterradora. A jovem, mal sustentada pela sua respiração ofegante, tornou-se o selo vivo de um pacto político. E embora as crônicas oficiais descrevessem o casamento como um triunfo da dinastia, no silêncio daquela câmara nascia uma tragédia que para sempre marcaria a sua alma. Quando as portas de Sifa Dalabukatu se fecharam atrás do cortejo, Fátima ficou sozinha com o marido. Documentos médicos da época descrevem o que aconteceu durante essas horas como um colapso total do espírito. A jovem, que até então suportara meses de disciplina e humilhação, perdeu toda a capacidade de reagir de forma coerente. O seu corpo tremia incontrolavelmente. A voz tornou-se um sussurro quase inaudível, e os olhos vagueavam, como se olhassem para um mundo invisível. Os médicos imperiais mais tarde chamariam a este estado de choque Maetan, choque total. Kara Mustafa Pasha, um homem forjado em batalhas e na conquista de fortalezas, foi treinado para impor o seu domínio. Inicialmente, interpretou as reações da princesa como resistência voluntária, arrogância a ser quebrada pela severidade. Aplicou as técnicas que os seus conselheiros lhe ensinaram, palavras de intimidação, gestos de autoridade, contato físico calculado, mas não encontrou rebelião, apenas um colapso completo da jovem alma. Não havia luta a vencer, apenas um vazio, uma ausência. Fátima já não estava ali. A sua mente escondera-se numa dissociação profunda, como se tivesse abandonado o corpo para sobreviver. A consumação do casamento, quando finalmente ocorreu após horas de tentativas frustradas, foi registrada por observadores ocultos como um evento traumático para ambos.
Registros numa língua persa cifrada descrevem hemorragias internas, perda recorrente de consciência e o que os médicos chamaram de Hush Siekamasi, a saída da alma. A partir dessa noite, Fátima nunca mais foi a mesma. Nos dias seguintes, o seu comportamento alarmou até as mais severas instrutoras do harém. Desenvolveu mutismo seletivo. Falava apenas em sussurros e apenas em resposta a perguntas diretas. O seu apetite desapareceu completamente, a ponto de necessitar de ser alimentada à força. Episódios de choro começavam sem motivo aparente e podiam durar horas. Pior ainda, surgiu uma doença que os cronistas chamaram de medo. Bastava a presença de um homem, mesmo de servos de confiança, para que a princesa entrasse em pânico, respiração acelerada, transpiração extrema, desmaios súbitos. Os médicos da corte diagnosticaram o que chamaram de melancolia virgem, um estado que, segundo os seus tratados, era frequente entre princesas após a primeira noite de casamento. Nas categorias de hoje, poderíamos falar de um trauma irreversível, uma ferida na psique que não pode ser curada com meios simples. Tentaram terapias com ervas, música e exercícios espirituais sufis, mas nada devolveu a Fátima a sua vitalidade anterior. A jovem brilhante que debatia com eruditos. A adolescente curiosa, amante da astronomia e da poesia. Desapareceu para sempre. Em seu lugar, restou uma figura apagada, obediente, ausente. Os seus livros permaneceram fechados. Os instrumentos musicais acumularam pó, e os jardins que outrora percorria com alegria foram abandonados. A filha do sultão mais poderoso era agora apenas um corpo presente, um fantasma do que poderia ter sido. O casamento com Kara Mustafa Pasha transformou-se numa existência mecânica. Houve filhos, aparições públicas, uma fachada de normalidade, mas na intimidade reinava o silêncio e o distanciamento. O próprio Pasha, segundo memórias posteriores, buscava refúgio em campanhas de guerra e ópio, tentando abafar a culpa por ser um instrumento de um ritual que destruiu a princesa. Fátima viveu mais 29 anos após essa noite, transformada numa joia de cerimônia, uma mãe forçada e uma esposa silenciosa. A sua morte em 1652, oficialmente atribuída à febre cerebral, coincidiu com o aniversário do seu casamento. Para muitos na corte, não foi coincidência. Nesse dia, o peso das memórias finalmente fechou-se sobre a sua alma. O caso de Fátima Sultan não foi uma exceção, mas um reflexo de um padrão repetido por gerações. Arquivos do palácio, resgatados séculos depois em couro e silêncio, revelam que dezenas de princesas otomanas tiveram destinos semelhantes. Algumas foram marcadas pelo mutismo, outras tentaram escapar através do suicídio ou da loucura, e algumas desapareceram dos registros oficiais, como se nunca tivessem existido. A máquina do império, tão precisa nos seus protocolos, era capaz de apagar vestígios inconvenientes e revesti-los de eufemismos em crônicas cuidadosamente redigidas. Documentos recentemente traduzidos falam de princesas que fingiram a própria morte para escapar a um segundo casamento, de outras que inventaram códigos secretos para comunicar com as irmãs forçadas ao silêncio, e de algumas que, com uma coragem inaudita, ousaram pedir o divórcio ao sultão, desafiando o sistema aparentemente inquebrável. Estas histórias enterradas por séculos em porões e arquivos proibidos mostram que mesmo na mais profunda escuridão, sempre surgiram lampejos de resistência feminina. A tragédia de Fátima e de muitas outras expõe uma verdade inconveniente. O poder absoluto não protege necessariamente aqueles que o personificam, mas pode transformá-los nas primeiras vítimas da sua própria grandiosidade. Enquanto o mundo exterior imaginava as princesas otomanas rodeadas de luxo e poder, a realidade era uma corrente invisível de obediência, projetada com a precisão de um mecanismo imperial que sacrificava vidas para manter alianças e estruturas. Hoje, olhando para trás, compreendemos que o harém imperial não foi apenas um palco de intrigas e sedas, mas também um teatro de silêncio imposto e lágrimas reprimidas. Aquilo que nos foi apresentado como contos de fadas de princesas foi, na verdade, uma construção política que devorava as próprias filhas do sultão. E então surge a pergunta inevitável: quantos outros segredos permanecem ainda escondidos nos arquivos dos antigos palácios, à espera de serem descobertos? Que rituais sombrios esconderam as cortes europeias, russas ou chinesas? Qual foi o verdadeiro preço pago pelas mulheres destinadas a sustentar a grandeza das suas dinastias? Se a história de Fátima vos tocou, não hesitem em acompanhar-nos nas próximas revelações. Subscrevam,
Partilhem esta história com aqueles que merecem conhecer a verdade por trás dos contos de fadas. E deixem nos comentários o nome de uma rainha ou princesa cujo destino gostariam que fosse revelado. Talvez seja uma czarina russa, que inspirava medo à sua própria mãe, uma imperatriz chinesa submetida a rituais macabros, ou a filha de reis europeus entregue como refém de uma aliança, porque só conhecendo estas verdades ocultas, podemos remover a máscara da história e finalmente ouvir as vozes abafadas daqueles que foram sacrificados em nome do poder. M. Muito obrigado por assistirem a este vídeo até o fim. Eu realmente aprecio cada momento que vocês passaram aqui comigo. No momento, estamos rumo ao nosso primeiro marco, 1000 inscritos. Se as minhas histórias tocaram vocês de alguma forma, por favor, me apoiem clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição é uma motivação enorme para eu continuar trabalhando e criando mais histórias valiosas para vocês. Nos vemos no próximo vídeo.